paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje está muito especial e eu quero saber se você está acordado. Então coloca aí no chat ao vivo que está passando, acho que é desse lado aqui que está passando a conversa. Eu estou aqui, eu estou presente, coloca o seu nickname, coloque aí que você está presente, que você está nessa aula, que eu quero muito saber se você está aqui. Eu estou te acompanhando do meu smartphone última geração Samsung e isso não é uma publi, é só para mostrar que eu estou acompanhando vocês ao vivo. Então, se você está dormindo, eu estou vendo. Estou acompanhando aqui e se você está acordado, pega a sua Bíblia, sua revista, papel e caneta, porque a melhor aula deste planeta, deste universo, da melhor escola do mundo começou agora e você é o aluno. Então, se você é aluno da melhor escola, você é o melhor aluno que existe, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos na lição de número 10, isso mesmo, falta apenas 3 lições para acabar a nossa revista. E isso é motivo da gente dizer assim, uau, que coisa, não é mesmo? O que a gente já aprendeu até agora? Nós aprendemos diversas coisas no livro de Provérbios. A não sermos preguiçosos, a ouvir os nossos pais, a ouvir os mais velhos, a sermos prudentes, a buscarmos o temor do Senhor. Estudamos sobre riquezas. A gente estudou muita coisa esse trimestre e eu estou muito feliz de estar vendo vocês crescendo. E foi cada tapa que a gente levou, né, com o livro de Provérbios. Mas eu vou deixar esse clima de despedida para a aula de número 13. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre uma coisa, gente, que todo mundo na vida deveria estudar. Todo mundo na vida deveria saber para você entrar numa empresa, para você entrar numa escola, para você entrar num parque de diversão, para você entrar na fila para comprar pipoca na frente do terminal. Todo mundo deveria fazer um curso sobre isso. E é o cuidado com o seu falar. O cuidado com o seu falar. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, em Provérbios 12, 13 e 14. A editora vai colocar na tela. Então, está aparecendo aí na sua tela, Provérbios 12 diz assim, versículo 13 e versículo 14. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra de suas mãos o homem receberá a recompensa. E agora, Provérbios 18, versículo 20 e versículo 21, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, Provérbios, vocês vão entender um pouquinho mais do que ele está falando durante a aula, mas ele está falando do cuidado com aquilo que a gente fala. E, como esse é um tema que é sobre falar, então, eu quero ouvir vocês. Vai colocando aí no chat, eu sei que vocês estão conversando bastante, mas eu quero ouvir o que vocês pensam sobre este assunto. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre pessoas que falam demais. Eu quero ouvir o que vocês pensam sobre pessoas que não sabem a hora de falar ou ficam irados. Eu quero que vocês me falem o que vocês pensam sobre o tema da aula 10. Por isso, eu quero chamar o quadro Blá Blá Tim. Vocês vão conversar um pouquinho e contar pra gente o que vocês acham aí da aula de hoje. Vamos lá, Larissa, chama esse pessoal aí. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Nós estamos aqui para um quadro novo aqui na nossa EBD que se chama Blá Blá Tim! Isso aí é o nosso podcast aqui da classe dos pré-adolescentes. E hoje eu estou aqui com esses pré-adolescentes maravilhosos. Apresentem-se aí pro pessoal que está em casa. Eu sou a Mariana. Eu sou o Nicolas. E eu sou o João Pedro. Muito bem, nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. E o tema de hoje é cuidado com as palavras. Vocês têm tido cuidado com as palavras de vocês? Mais ou menos, mais ou menos. Então tá, para a gente começar, nós vamos iniciar lendo um versículo bíblico sobre esse tema.
Mas para isso, nós precisamos da Bíblia, né? Vocês têm Bíblia aí? Não, ninguém tem Bíblia. Então, calma aí que a gente vai dar um jeito nisso. Vou bater palma aqui e vai aparecer uma Bíblia na mão do Nicolas. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Isso! Nicolas já está com a Bíblia. Nicolas, abre aí para nós em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos lá. Rápido, 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 rápido. Vai passando aí o negocinho rodando rápido. Tiago, capítulo 1, versículo 19. E não tem. Gente, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, não chega. Aqui quase. Vai voltar, tá? Jesus, não Amém. Então, Nicolas, lê aí para nós Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tem que usar o microfone, né? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muito bem, então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, isso significa demore para falar e demore para ficar com raiva. E aí, o que vocês acham desse versículo? Fala aí para nós, Nicolas. O que você pensa quando você lê esse versículo? Que é para ver, antes de ficar com raiva, ver o que realmente aconteceu. Exatamente, isso aí. E você, João, o que você pensa quando você ouve esse versículo? Eu acho também isso que o Nicolas falou, mas principalmente para a gente ter cuidado com as nossas palavras, que a gente pode achar alguma coisa e ela não realmente ter acontecido, e depois isso dá um problemão para a gente, para as outras pessoas, que não tinham nada a ver, e a gente sair como culpado com isso. Muito bem. E você, Mari? Eu acho a mesma coisa que o João Pedro e o Nicolas também disse, mas Todo mundo acha a mesma coisa, né? que nós também temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque, tipo, vai que não é o que a gente falou e acontece uma coisa totalmente diferente e dá totalmente errado, entendeu? Então a gente tem que rever o que a gente fala antes de falar. E nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras também, porque as nossas palavras, elas podem ser ou bênção ou maldição na vida das pessoas. Elas podem ou causar bem para as pessoas, ou elas podem ferir as pessoas também. Então, nós precisamos ficar atentos com isso. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Eu quero saber se vocês já passaram por alguma situação complicada porque você falou antes de ouvir. Se você aí de casa também já passou por alguma situação dessa, você devia ter ficado quieto e você acabou falando antes de ouvir, coloca aqui no chat pra gente saber também. E aí, Mari, já passou por alguma coisa assim? Aconteceu uma coisa assim. Eu tava lá na escola e eu perdi meu lápis. Aí eu falei assim, me roubaram meu lápis. Nem sabia o que tinha acontecido, sabia. Já saiu falando que roubaram o lápis. Já saí falando assim, roubaram meu lápis. Ai, sumiu meu lápis. Falei, eu acho que foi o menino da classe aqui que roubou meu lápis porque ele estava perto da minha mesa. O que aconteceu? Não foi ele, deu um bololô todo, deu tudo errado, sendo que aí depois eu falei, não, professora, o lápis estava na minha bolsa. Então, tome cuidado com o que fala, senão pode acontecer uma coisa tremenda. Misericórdia, acusou o menino que nem tinha feito nada e ainda deu problema para você, né? Que coisa. E você, Nicolas, consegue lembrar de alguma situação? Sim, que eu tinha ido numa festa de criança, daí eu guardei meu pote de bala no meu quarto, daí tava cheio. Daí eu achei que tinha sido minha irmã que tinha comido, só que quando eu fui ver, tinha sido minha outra irmã que tinha comido. Aí você brigou com a sua irmã que você achou que tinha comido. E você, João? Eu tenho algumas histórias, mas vou contar uma aqui que eu acho bem engraçado. Que a gente tá brincando lá na escola, como sempre. Aí a gente tá brincando de pegar um negócio lá. Aí eu saí correndo, gritando pela escola que eu tinha conseguido, tal. Aí meus amigos entenderam errado o que eu tinha falado, começaram a me zoar, começaram a me chantagear por causa disso. Depois a gente foi parar lá na diretoria, deu tudo errado lá. Meu Deus por causa do de algumas céu. palavras. Ele foi parar na diretoria porque ele falou que não devia, porque ele falou antes de ouvir. Misericórdia, hein? Tá vendo? Nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Agora, outra pergunta para vocês. A gente falou aqui de situações que vocês se deram mal, né? Porque falaram antes de ouvir. Agora eu quero saber se vocês já se deram bem em alguma situação porque vocês souberam ouvir primeiro e depois falar.
Ó, tem uma situação que agora, tipo assim, que a minha mãe falava, tipo assim, pra não fazer isso e tal, sempre falava. E quando a minha mãe fala assim, sempre quando ela fala e eu faço, dá errado, né? É mãe, né? Não, gente, é mãe. Se mãe falou que vai dar errado, não adianta. Vai dar. Se você fizer, vai dar. Tem que obedecer os pais. Aí Né? minha mãe falou pra mim não fazer aquilo e eu não fiz. E tipo assim... Desobedeceu, né? Não, pra mim não fazer. Ah, tá. Eu E você obedeci. obedeceu ela. Sim. Entendi. E as pessoas que fizeram aquilo se deram mal. Que foi até aqui na igreja que soltaram um rojão lá. Meu Deus do céu. Que bom, então, né? Tem aí um testemunho. Ele obedeceu a mãe dele, ele soube ouvir a mãe dele e deu tudo certo. E você, Nicolas? Foi na escola que Na a escola. professora falou, deu uma pergunta. Daí eu vi que eu tenho mania de falar, antes de terminar, eu levantar a mão nas perguntas. Daí eu esperei e daí eu consegui responder certo. Muito bem. Teve uma vez que a minha mãe falou bem assim, Mariana, ó, não é pra você fazer isso, porque senão vai acontecer uma coisa errada. Eu fui lá, não fiz, não aconteceu, na verdade aconteceu sim. Aí eu falei assim, mãe, não, agora eu vou fazer. No que eu fiz, eu falei pra ela que eu ia fazer, deu tudo certo. Porque eu falei, não, eu vou fazer agora. Ela falou, faz então. Aí o que eu fiz? Eu fiz e deu tudo certo. Muito bem, tá vendo? Vários testemunhos aqui de obediência também. Porque quando você sabe ouvir, você ouve primeiro antes de falar, e aí você poupa o seu coração de fazer aquilo que é errado, de ficar com raiva, né? E aí acaba dando tudo certo na sua vida, né? Muito legal esses testemunhos de vocês. E agora a gente vai ficando por aqui, então. A Thay vai dar uma aula maravilhosa para vocês aí sobre esse assunto. E todos nós vamos aprender muito, né? Então, vamos despedir do pessoal? Tchau, tchau, gente! Até mais! Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Larissa, por ter trazido aí esses alunos para estar participando com a gente da aula. E, gente, que história de rojão é essa, hein, João? Vou conversar com você sobre isso. E Mariana, meu Deus do céu, como assim você acusou o menino? Isso é muito sério, isso é muito grave. Você acha também que o que aconteceu com a Mari foi grave, foi sério? Bom, o que a Mariana trouxe para a gente de experiência vai ser muito pertinente para a nossa aula. Vocês se lembram que eu acabei de falar que este princípio que a gente vai aprender hoje deveria ser ensinado em qualquer lugar? Obviamente, a palavra de Deus não desperdiça nenhuma vírgula para falar algo que seja desnecessário. Ela é a nossa regra de fé e prática. Tudo que a palavra de Deus ensina, a gente pode usar em qualquer lugar. Não serve só para a igreja. O maior absurdo que a gente escuta é pessoas que falam que a Bíblia é só para contextos religiosos, é só para a gente ler quando está na igreja. As coisas que ensinam na Bíblia é só num contexto de culto. Não, é mentira isso. A palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta a viver em qualquer lugar. Então, eu não leio a Bíblia só para vir na igreja, só para orar. Eu leio a Bíblia para tudo, para saber o que falar, o que pensar, para saber como responder, para acordar, para comer, para dormir, para tomar banho, para vestir uma roupa, para fazer uma faculdade, para entrar num relacionamento, para qualquer coisa da minha vida. A palavra de Deus tem um ensinamento correto. E sobre o nosso falar, não seria diferente, porque, afinal de contas, no seu momento que a gente está dormindo, a gente está falando no restante do tempo, e isso aí é mais ou menos 16 horas falando. Também não é um cálculo muito certo, porque tem gente que dorme dormindo, né? Nada contra quem dorme falando, quem fala quando está dormindo, mas aí essa pessoa não fala 16 horas, fala muito mais. Bom, deixa aí quem fala mais, mas a verdade é que a gente fala muito, muito mesmo. Por isso que a palavra de Deus, no livro de Tiago, que os nossos amigos acabaram de ler, Tiago 3:2, ele vai falar sobre o pecado que é falar demais. E ele diz que aquela pessoa que controla o seu falar consegue controlar todo o seu corpo. Porque quem aí já fez jejum de palavras sabe
como é difícil não falar. A gente quer falar sobre a roupa, a gente quer julgar a pessoa, a gente quer falar sobre a comida, a gente quer falar o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, e a gente quer falar muito. Por isso que Tiago diz que aquele que refreia a sua língua, que é um monstro que está dentro da nossa boca, ele consegue refrear qualquer coisa dentro de si. Tiago mesmo diz, é mais fácil você dominar uma fera, apagar um fogaréu, do que dominar a sua língua. E a gente vai descobrir por quê agora, na aula de hoje. Fique esperto. Meus queridos, não é fácil refrear a língua, não é fácil parar de falar, porque nós somos seres que temos impressões sobre as coisas. Então, as coisas que acontecem geram em nós reações. Nós queremos falar, nós tiramos conclusões sobre tudo aquilo que nós vemos. Então, nós queremos reproduzir, nós queremos comentar. Nós somos ali fábricas de ideias e opiniões que funcionam quase 24 horas por dia. E quando o Tiago fala que se você dominar a sua língua, você vai dominar todo o seu corpo, porque não é só fechar a boca, colocar um durex. Não é só isso. O controle sobre a língua, na verdade, começa aqui na mente e no coração. Por quê? Se você consegue controlar a sua mente, aquilo que você pensa e aquilo que você fala, você está realizando um dos maiores exercícios que existem. É quase como fazer uma pessoa que é super cheinha, super forte, super cheia de gordura, virar uma pessoa com um corpo muito bom. Então, para isso acontecer, essa pessoa tem que fechar a boca e fazer muito exercício físico para trabalhar os músculos dela. Então, para você entender aí a dificuldade que é a pessoa que fala muito parar de falar, é quase que a dificuldade de um emagrecimento. É muito mais difícil que emagrecer, porque essa pessoa vai ter que parar de falar, vai ter que fechar a boca dela e fazer muito exercício na sua mente. E aí, como que se dá esse exercício, prof? Vou falar para você, não é fácil. Não é como ir para a academia, pegar um peso e ficar lá. Não que seja fácil ir para a academia, gente. Todo mundo que faz academia sabe que é muito difícil ir para a academia. Inclusive, eu nunca consegui ir mais de 2 semanas. Mas é muito mais difícil você ter aí um controle sozinho sobre as suas ações. Mas quando você olha para as Escrituras, tudo se torna mais fácil. Primeiro, os conselhos que Provérbios nos dá sobre aquele que obedece e teme a palavra de Deus e sobre aquele que guarda as suas palavras. Porque aquele que guarda as suas palavras sabe o poder que a sua palavra tem. Ele sabe que aquilo que ele fala expressa aquilo que ele tem no coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ele sabe que de uma fonte que procede bênção, não tem como proceder maldição. Uma mesma voz, um mesmo lábio que professam as palavras benditas, não devem proferir palavras malditas. Por quê? Aquilo que você tem expressado com o seu lábio expressa aquilo que está dentro de você. Por isso que o primeiro tópico da lição vai ensinar para vocês como mudar essa situação que todo ser humano enfrenta, que é o falar demais. E como que eu vou vencer essa questão do falar demais? Ouvindo mais. Por isso que o primeiro tópico da lição é disso. É preciso ouvir mais. Olha o que o Tiago disse. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Esteja atento. Esteja disposto a ouvir. Mas demore para falar e ficar com raiva. Muitas vezes, nós vemos alguma situação, nós já julgamos aquela situação. Nós já queremos enfrentar aquela situação sem ouvir. Ouçam. A maioria das coisas que vocês escutam durante o dia é mentira. Se você parar para ouvir, se você estiver atento, se você fizer uma análise profunda sobre aquilo que está sendo passado para você, antes de você falar, meu querido pré-adolescente, você vai estar assim,
muito, mas muito superior às 8 bilhões de pessoas que existem na face da Terra. Sabe por quê? Uma pessoa, quando ela te conta uma coisa, ela conta a versão dela. E nem sempre a versão dela é verdadeira. Ela é aumentada, ela é carregada de sentimentos e emoções dessa pessoa, das feridas que essa pessoa tem durante a vida. Então, se cada pessoa que você ouvir, ou se cada história que você ouvir, você gerar uma impressão e já falar algo a respeito, você vai virar um falador. E a sua boca será usada pelo inimigo para estar reproduzindo mentiras. Eu quero que vocês vejam um exemplo que eu vou dar para vocês. Olhe para essa foto. Ah, que absurdo! Ai, meu Deus, tadinho! Meu pai morreu. Morreu, já era. Já era. Não é isso que a gente pensa? Olhou rápido, papum, já quero falar. Mãe, olha aqui, matou, morreu. Olha que absurdo, que animal feroz. Agora, mostra outra foto, editora. Acho que agora você está espantado, não é verdade? Por quê? Porque o contexto não era aquele. Você gerou uma impressão sem antes fazer uma análise, sem antes poder observar de que a história poderia ser outra. Pré-adolescente. Essa foto que você viu foi só para te dar um start na sua mente de como que as coisas que você escuta durante o dia pode ter uma outra versão. As coisas que vocês veem. Então, muito cuidado na hora de falar. Muito cuidado com o que você está falando. Talvez você pensou que quando você viu o título dessa lição, que nós iríamos falar sobre palavras. E eu ia dizer para você, pré-adolescente, a palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, lá em Efésios 5. Você poderia ter pensado isso, que eu iria dizer para você, não fale palavrão. E realmente você não pode falar palavras de baixo calão, isso é errado. A palavra de Deus te orienta a dizer apenas palavras que vão gerar edificação nas outras pessoas. É verdade. Mas existe tanta profundidade neste versículo e tanta profundidade no que Tiago está dizendo para mim e para você nessa manhã, que eu quero que você se atenha a isso aqui. O cuidado com o que você está ouvindo. Redobre a sua atenção. A partir do momento que você redobrar a sua atenção com o que você escuta, você irá falar menos. Porque veja, quando eu estou falando com vocês, fala com alguém que está perto de você. A gente não gosta de ficar um som competindo com o que a gente está fazendo, não é verdade? Uma música, alguém gritando. Se alguém está gritando, a gente espera a pessoa parar de gritar, a gente espera a pessoa parar de conversar, para a gente poder comunicar algo. A partir do momento que você começar a ouvir mais, você vai falar menos. E isso é uma necessidade na vida cristã. Não apenas na vida cristã, mas em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mas principalmente na vida cristã. Se você tiver cautela para ouvir mais e falar menos, você vai ver que você vai ter muito menos problemas de relacionamento. Eu sei que é difícil para você, principalmente você pré-adolescente, que está numa era digital, onde as coisas acontecem muito rápido. As impressões são rápidas. Todo vídeo que você vê tem 1 minuto, os filmes têm uma cena atrás da outra, uma música atrás da outra, as informações são muito rápidas. Então, você desacelerar, você parar para ouvir, é difícil. Mas veja, todo esse comportamento, todas as informações, uma atrás da outra, tem gerado ansiedade e tem deixado a nossa geração burra. E isso não sou eu que estou dizendo. Olha o que esse pesquisador que não é crente disse. Pela primeira vez na história, os jovens não são mais inteligentes do que os pais. Pela primeira vez. Então, assim, desde dos homens das cavernas, ou Adão e Eva, se você quiser, não importa. Há muitos séculos, a geração nova é mais capaz, mais inteligente do que a geração anterior. Agora, pela primeira vez, isso não aconteceu mais. Ou seja, a humanidade estagnou na sua inteligência. Mas por quê? Porque os jovens estão excessivamente dependentes da tecnologia, só recebendo. Eles ficam na posição passiva,
receptiva, né? Só recebendo, olhando, rindo, mas não produzem, não criam, não transformam, não fazem, não inventam. Então veja, a nossa geração tem perdido a inteligência porque não está escutando. A gente está ansioso, a gente quer informação muito rápido, mas a tecnologia, por incrível que pareça, tem atrapalhado isso. Pré-adolescente, escute mais, escute os mais velhos, escute, tenha atenção. A mudança no ouvir e no falar, ela é necessária para todo aquele que almeja ter uma vida espiritual mais profunda com Deus. Porque, veja, muitas pessoas querem medir os pecados. É claro que existem pecados que são num nível mais grave que outros, é claro. Matar uma pessoa é diferente de eu contar uma mentira, com certeza. As consequências são diferentes. A gravidade da consequência, ok? A gente estamos falando de tirar uma vida, estamos falando de algo que eu posso mudar. Mas fofoca é pecado. Maledicência é pecado. Falar demais é pecado. E isso não tem sido dito mais para você. E é importante que você aprenda isso desde cedo. A palavra de Deus diz, você pode nunca ter matado alguém, mas se você falou mal de alguém, você já cometeu pecado. Porque ninguém que mata alguém faz isso sem antes ter falado mal. Pegou? Cuidado. Uma simples frase, uma simples opinião sobre alguém pode ferir a honra dessa pessoa, pode destruir para sempre a imagem dessa pessoa. Uma simples fala que você fala sobre alguém pode arrasar, pode causar uma ferida muito maior do que um instrumento cortante, do que uma arma. Cuidado! Falar mal de alguém é um pecado que a palavra de Deus não tolera. Nós temos o costume, a nossa cultura está transformando o fofocar num lazer. Está transformando o falar mal dos outros num momento. As pessoas gostam disso. As pessoas estão criando pesquisas para dizer que você fica mais aliviado se você fofocar. Que vai ser melhor para você fofocar. As pessoas estão transformando isso num pecado de estimação. É um pecadinho. Não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Nós, como cristãos verdadeiros que amamos a palavra de Deus, não podemos compactuar com este pecado de falar do outro, de matar os outros com as palavras. Nós precisamos cuidar da honra dos nossos irmãos. E como a gente pode fazer isso? Ouvindo mais, falando menos. E se você vê alguém falando mal de alguém, corta. Irmão, não quero ouvir. Irmão, vamos falar isso com o pastor? Irmão, espera o irmão chegar, você conta isso que você quer me contar na frente dele. E aí, se essa pessoa tiver coragem de continuar contando o que ela está contando, beleza. Mas se não, você pode saber, é fofoca. É por isso que o ponto 2 da nossa revista diz, pare e pense antes de falar. E aí a revista deu para vocês um monte de motivos negativos das pessoas que falam antes de pensar, antes de ouvir. E é o exemplo da Mari. E se eu perguntar para vocês, todos vocês vão ter aí um exemplo de um dia que, em vez de você pensar, você fez, você falou antes de fazer. Eu tenho um exemplo muito parecido com o da Mariana. Um dia aqui na igreja, minha sandália sumiu e eu falei, roubaram minha sandália. E aí todo mundo, ai meu Deus e tal. E quando foi ver, gente, roubaram nada. Eu que esqueci em algum lugar. Então, naquele dia, e isso já fazem 6 anos, a irmã falou bem assim comigo, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. Procura antes de falar. Tenha temor na hora de falar. E aquilo rebentou com o meu coração. E vocês poderiam dar mais 1 milhão de exemplos também falando sobre os resultados negativos de você falar antes de pensar. Mais uma vez, as Escrituras nos ensinando, nos exortando a ser zeloso com aquilo que a gente fala. Porque a palavra de Deus sabe os problemas, os perigos daquele que fala sem pensar. Quem fala mais, erra mais.
E olha o que a palavra de Deus diz. Até o tolo se passa por sábio quando em silêncio. Até quem é burrinho parece inteligente se ele ficar quietinho. Porque quem fala mais, erra mais. Então, escute mais, fale menos e você irá ficar menos irado e você vai irar menos as outras pessoas. Em Provérbios 15:1 diz que a palavra branda, a resposta branda acalma o furor. Ou seja, aquilo que você diz de forma sábia vai acalmar a situação, vai resolver os conflitos. Aquilo que você fala sem pensar aumenta o problema. Aquilo que você fala com sabedoria resolve o problema. A questão é que a gente quer falar, a gente quer falar. E a palavra de Deus está ensinando exatamente o contrário. Pare de falar. Pense no que você vai falar. Faça um exercício. Tenha autocontrole. E para isso você precisa pedir o Espírito Santo para te ajudar. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Falei isso com vocês alguns minutos atrás. É um exercício. Mas o Espírito Santo está aí com os seus frutos para nos ajudar. Para trazer e fazer florescer em nós o domínio próprio. A mansidão. Porque o Espírito de Deus que habita em nós vai gerar o seu fruto em nós. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, fé, bondade, temperança e mansidão. Cuidado, muito cuidado com as pessoas que dizem: eu não vou parar de falar, não. Eu não consigo. Quem consegue controlar? Eu não consigo me controlar. Eu não consigo. 70 anos se passaram, ela está, eu não consigo. E não consegue mesmo. Mas se você clamar e pedir a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir. Porque toda vez que você quiser falar alguma coisa sem pensar, sem ouvir, que você quiser cirar, o Espírito Santo vai... Opa! Está errado. Corrige isso aí. Se você pedir. Porque o Espírito Santo está conosco todos os dias, até que tudo se acabe. Nos ensinando, nos exortando. O Espírito Santo está aqui, ó, dentro de nós, para nos edificar, para nos transformar, para nos encher. Nós temos o exemplo perfeito que seguir. E ele, através do exemplo perfeito que é Jesus, nos ensina. Jesus era alguém que falava com sabedoria, falava com propriedade. Ele não falava sem parar. Não ficava desperdiçando palavras. Muito pelo contrário. Tudo o que Jesus disse, hoje nós podemos ler e usar. Podemos ler e ser tocados. Ler e ser transformado. Tudo que Jesus disse. Tudo que Jesus falou. Foi para gerar vida na vida de alguém. Para gerar bênção, para gerar cura, para gerar transformação, para gerar libertação. E hoje, tudo o que nós temos dito tem gerado o quê? É a reflexão dessa manhã. O que eu e você temos dito, o que tem gerado? Está entendendo? Está entendendo? Já entendi agora. Hã? Já entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E o que você entendeu agora? Pessoal, eu sei que a aula de hoje bateu em mim, bateu em você também. Tá todo mundo choroso aí, mas a gente precisa entender este princípio quanto antes. Este princípio fará a diferença em qualquer lugar que você for. Em qualquer lugar que você for, será um diferencial para você. Ouvir antes de falar. Amém! Glória a Deus! Que aula rica, que aula maravilhosa. E agora nós vamos para as nossas ofertas. Gente, muita gente na hora que chega na oferta fica assim, tá bom, acabou a aula. Puf. Não acabou a aula. Você já fez sua oferta? Coloca no chat, você já fez sua oferta? É muito importante a gente ofertar. É muito importante nós ofertarmos com alegria. No momento que você está ofertando, você está sendo abençoado, você está abençoando outras pessoas. Não menospreze o tempo da oferta. Está aparecendo aqui na sua tela também um vídeo. Que vídeo é esse? Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas para quem não sabe, essa é a nossa igreja. Esse espaço é alugado e a gente quer muito, muito mesmo comprar este local. Então,
nós estamos fazendo uma campanha chamada os 1000 Valentes. A gente está chamando as pessoas para estar... onde nós estamos convocando aí os valentes que irão nos auxiliar na compra deste imóvel. Você que está me ouvindo pode fazer parte dessa obra. Você que está me ouvindo pode fazer parte dessa história que nós estamos construindo aqui em Cariacica. Daqui uns dias, nós seremos muito mais que 5.000 pessoas nessa igreja. Esse espaço vai ficar pequeno. A gente quer comprar aqui para fazer esse espaço ficar grandão, porque são 6.000 metros. Dá para fazer muita coisa em 6.000 metros. E como a gente vai ver essa cidade toda sendo ganhada para Jesus, esse espaço aqui vai ficar cheio, vai ter muita atividade para mim e para você, tá bom? Então, faça parte dessa história, escreve o seu nome aqui e deixa Deus te usar. Vai aparecer uma música enquanto você oferta ou enquanto você conversa comigo no chat falando que quer participar da campanha dos 1000 Valentes. Eu estou aí no chat acompanhando vocês, caso você tenha interesse, é só falar comigo, tá bom? Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Vamos orar então para encerrar a nossa aula. Você gostou da aula? Então coloca lá no comentário. Eu gostei da aula, eu gostei de tal parte. Gente, assiste 1 minuto 10,50 e tanto. Gente, foi muito legal. Deixa o comentário lá embaixo para a próxima pessoa que vier assistir esse vídeo saber o que você gostou e procurar alguma palhaçada que eu fiz. Enfim, são inúmeras possibilidades. E aí o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é o quê? Relevante. Se é a melhor escola, é o melhor conteúdo, né, galera? Né? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vamos orar! Senhor Deus, muito obrigada por esta aula. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Pai, nos ajude a ser melhor e a falar menos, Deus, por favor. Em nome de Jesus. Amém! Tchau! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se... Acabou. Mas tem mais.
Na próxima aula, domingo que vem. Tum, tum, tum. Yeah, yeah, yeah. Bye, bye. Eu vou embora.